Muito boa tarde, tá começando aqui o Entre Família. O que é isso? Ah, aproveitou o Dia dos Pais lá? Já voltou de viagem, tá tranquilo aí? Reuniu gente na sua casa? Relaxa, eu sei, tá de faxina, né? Lavando quintal. Ó, volta aqui, senta no sofá, relaxa, senta, descansa, porque hoje nós começamos uma semana toda especial. Uma semana toda especial. E, Cris, eu vou falar uma coisa pra você. Nós estamos aqui, ó, ao vivo aqui pela TV e ao vivo no Instagram. Vou mostrar pra você aqui. Posso apresentar vocês daí? Ó, vou apresentar, vou botar os dois de frente pra frente, ó. No Instagram. Aqui, ó. Onde você com você, assim, tudo juntinho, ó. Família de quem tá na TV, família de quem tá na web. Meu, gente, é um loop prazer. Infinito. Isso aqui é vai dar ruim pra pessoa que vai dar um ruim. Isso aqui é você e nós estamos ao vivo aqui nesse momento. Olha que legal, Carol. Dá um loop infinito. E aí, tudo bem? Você tá conectado por onde? Você tá pelo Instagram, você tá em casa, você tá no YouTube? Ó, fica aí, o programa tá demais, tá sensacional. Eu sei que agora você tá querendo correr lá no Instagram, achando que você vai passar os bastidores todos aqui com a gente. Não vai, porque você não tem saúde mental pra isso. Inclusive, é por isso nós estamos correndo atrás disso aí. Pronto. Agora, Carol, que bacana, o Luquinhas tá aqui também. Por que o Lucas tá aqui? E o pessoal da web já sabe. Primeiro, ouviram um convite, estamos ao vivo aqui. É terrível. Mas nós estamos começando essa semana fantástica, porque a família nesta pandemia, você que tá aqui também no nosso Instagram, ela foi bombardeada. Por quê? Crise econômica, questões, a fragilidade emocional. Aí teve a questão do home office, o marido ali para pagar junto, a mãe virou professora. E a gente precisava agora de uma semana, já que agora, graças a Deus, né, a gente está saindo aí, vacinando quase todo o Brasil, o mundo, e a vida continua. E esse novo normal tem que ser mais do que normal, tem que ser bom para essa família. E de vez em quando, Cris, a gente tem que parar para alinhar as coisas, né? Porque senão a gente vai na marcha, né? Vai lá, engata uma, duas, três, a terceira, a quarta, coloca a quinta e vai seguindo. Não, a gente vai resolvendo isso depois. Meu amigo, com o momento que a gente está vivendo, não adianta mais esperar o ano novo para poder repensar a vida. É agora. Não. É já. É agora. Já tomou a primeira dose da vacina aí? Já a segunda? Pronto, vamos resolver essa situação agora. Vários pilares importantes da família e dentre os pilares nós escolhemos 5, Cris. 5 pra pilares. abordar durante essa semana aqui. E olha, são pilares especiais. Um exemplo, o tempo. Outro exemplo, a saúde. Outro exemplo, o cônjuge. A questão dos bens e os filhos. Não, mas eu valorizo. Imagina, valorizo tudo isso. Será? Imagina, minha saúde. Valorizo minha saúde. Será? Não faço um exame faz 5 anos. Não. Proctologista, não sei nem o que é. Não, é correr atrás de doença. Não, pra quê? Mas não é pra correr exame atrás de pra doença. quê? Eu preciso de alguém pra me dizer o que eu tenho que fazer? E esse negócio de organização financeira é pra quem tem dinheiro. Não, economizar. Eu não tenho dinheiro, eu preciso ganhar. Eu tô vendendo almoço pra comprar janta. Ó, nós vamos pro intervalo rapidinho. Você fica conectado aí com a gente. Fica aí, ó, ligadinho. Você também, não sai daí não. Daqui a pouquinho nós vamos ler até as mensagens. Vão participando aí. E pra você que ainda não tem o número do WhatsApp aqui do Entre Família, daqui a pouquinho vou passar o número pra você interagir com a gente. É rápido esse intervalo. É rápido e a gente volta já já. A gente fica no intervalo aqui com eles. 30 segundos, vai despedir do povo aqui. E amanhã tem mais na web aqui. Mas você continua com a gente. Fechou? Muito bem, estamos de volta. Já me despedi aqui, tá? Despedi aqui do Luquinhas. Amanhã a gente vai ter uma live. Cris, aonde é essa live? @TV Novo Tempo é o nosso Instagram. Então, ó, todos os dias ali, 2h10, a gente vai estar batendo um papo sobre o tema do programa durante essa semana. E hoje à noite ele faz mais uma visita para falar dessa série, né, Carol? O Lucas vai estar lá no Revista Novo Tempo, que é esse jornal de boas notícias aqui da TV Novo Tempo, para falar um pouco mais. E é sempre spoiler, viu, gente? Você achou que você sabe tudo? Não, você vai lá, você vai na live, sabe mais. Quando você chega lá no Revista Novo Tempo à noite, sabe ainda muito mais. Que horas é, diretora? Só para não errar aqui exatamente qual é o horário do Revista Novo Tempo para você participar aqui com a gente, viu? A diretora vai buscar informação, já vai mandar aqui. Enquanto isso, eu quero saber de você aí, se você valoriza ou não os seus bens. Valoriza ou não, Cris? Eu queria ter bens. Eu valorizo os boletos que pagam os meus bens. Mas é essa a conversa de quem tá em casa. Eu valorizaria se eu tivesse, mas não tenho. Opa, quem sabe você não tá conseguindo administrar direito aí sua questão financeira justamente por essa visão. Porque o pouco que você tem, meu filho, tem que estar bem utilizado. Para quem juntou 10 mil reais, começou com R$1. Ou não tem R$1 em 10 mil? Essa conversa de boi dormir. Mas assim, ó, vamos pegar alguém que trabalha com isso e vai te dar dicas especiais, vai mandar pro DDD, manda agora, tá? Pergunta não se economiza porque é de graça. DDD 12 98315 0249. Tem vontade de abrir um negócio? Fala desse momento. Como é que muda uma visão porque meu pai não me ensinou? E mais, morri assim, vai ser assim. Você já investiu nesse celular de última tecnologia aí? Então vem aqui, ó. Agora você pega essa câmera, você vai utilizar a tecnologia que tem aí dentro desse celular.
Você pega essa câmera, posiciona aqui para esse QR Code, esse quadradinho aqui cheio de númerozinhos aqui de códigos, e aí você vai direto mandar a sua pergunta. Você já tá à frente. A tecnologia tá aí, ó. Esse QR Code, meu queridão. Já e usou, agora... tá parcelando o celular, já terminou. Pronto, tá esse negócio certo. acontecer. Quando lançar o outro telefone, faz 5 anos que tem, mas o que que tem? O que tem? Tá ligando. Será que o especialista tem uma informação Vamos ver. diferente para dar pra gente aí? Não pode parcelar celular, não? Pode... Será? Como é que aquele negócio que se sorteia, faz gente? Como é aqui? que é? Consórcio? Tem aqui consórcio. Consórcio de celular, tem de Isso, tudo é que agora. tem ou não? Tem de potcílios, tem consórcio para cílios, para Cílios unha. e outras coisas que não vou comentar. Vamos lá, vamos sentar lá. Bora sentar. Gente, agora o que é isso aqui? Essas cadeiras, hein? Tava sobrando lá em casa, né? Aí eu quis doar. Eu quero ver qual que é, eu devia ter sentado para ver qual que era mais confortável que eu queria escolher. Esse é o bom uso dos bens. É o bom uso dos bens. Tinha muitos bens e compartilhou os bens. Agora é o seguinte, Parabéns. o pastor ele tá com uma cadeira... Que tá combinando com ele. Não, ele tá com aquela cadeira daquele programa, eu não vou falar qual é o nome do programa, é que tinha um programa que falava assim, você tá fora. Nós estamos dentro ou estamos fora? Posso falar pro pastor? Não, Posso fala falar aí. pro pastor? Câmera aqui então, ó. Pastor tá dentro. Boa tarde, pastor. Obrigado, Cris. Obrigado por ser aceito. Agora eu não vou perguntar para você se o que está dentro, porque vai eternamente fora. Como ficaria sem vocês? Como ficaria? Quer dizer que... Uma saúde mental um pouco mais estabilizada, mas e aí? O caos Quer dizer que necessário. foi muito bom na sexta-feira, mas faltou você. Sempre falta você, viu, Carol? Pastor, se você não falasse faltou você, porque você muito bom na sexta-feira, eu pensei, cara, eu não tava Não, o aqui, que mais será me que deixou ele queria triste... dizer? Ah, tá, não, pensei que fosse outra coisa. Agora quase que eu dei uma fora. Quase que eu dei um fora aqui. E você O sabe que ele Espírito ia Santo falar. age. Não, Ele já ia tava- falar de mim. Não tá tudo Com certo. graça. Não, tô falando sério. Me segurou na cadeira. Vamos apresentar quem tá aqui hoje. Eu ia dizer, Carol, que eu já fiz consulta aqui, tá? Não acredito, Para você já administrar, tá aí. sim, para administrar corretamente. Eu, Tá? hein? Viu? Tá aqui Viu? com a gente. Tô meio perdido no olha. assunto de vocês ainda, mas piadas internas. Não, mas aqui eu estou dizendo que eu já fiz consulta com você lá no almoço, nos encontramos no almoço e já fiz consulta. Você tá na frente. Então, por favor, vamos apresentar. Quero apresentar E eu dei aqui. dicas, entendeu? Excelente. Vamos Zé, pensar você nos não bens. perca tempo. Você já viu, né? Já viu como é que vai ser? Você não mandar sua pergunta logo. Tá aqui com a gente Felipe Benfenati. Ele é consultor financeiro, especialista em investimentos e vai te ajudar a sair daqui com uma visão, uma mente de gente rica. Você tá indo? É que é isso que a gente está precisando. Uma mente de gente rica. Seja muito bem-vindo. Boa Muito tarde. obrigado, gostei muito da receptividade aí e gostei muito da alegria de vocês e tomara que seja útil para as pessoas que estão nos assistindo também. Muito bem. E olha só, Carol, isso. parece que pode Ah. ter alguém em casa Ah, que se pareça com um elefante. como é que é? Ah, que você começou com ofensa, eu vou falar do teu tupete que não tem cabelo. Calma, você vai entender agora. A gente vai ter uma dinâmica para justamente enquadrar alguns estilos de investimentos, Carol. E é muito bacana, porque pedagogicamente a gente vai se situando para... Quem não sabe quem é e como é, não sabe nem para onde vai, né, de onde vem. Isso é muito importante. Agora a gente já desenhar um quadro. Essa dinâmica é uma dinâmica especial que vai fazer o pessoal de casa se encontrar nessa questão de investimentos. 4 tipos de investidores na tela e o nosso especialista já vai nos ajudar de cara a entender quais são esses tipos. O investidor elefante, é isso mesmo, tem alguns tipos de investidores aqui e parece que é aquela coisa assim, né, do efeito manada, né, que investe, aí vai no que dá. A equipe de vocês é tão fantástica que me ajudou a ser mais criativo nessa organização, me deu alguns nomes e tal. E a questão do elefante é muito interessante, porque o elefante é aquele animal que vai com a manada, né? É aquele investidor mais apostador. Eu estou separando em categorias porque, na verdade, na visão popular, tudo é investimento hoje em dia, né? Você vai comprar um eletrodoméstico, está lá, liquidação, invista no seu ventilador, invista num carro bom para sua família, invista num apartamento. O que seria, então, realmente investimento de fato? Então, a gente está colocando agora a categoria de investimento daquilo que vai valorizar o seu dinheiro, aquilo que vai fazer com que o seu dinheiro renda. E aquele investimento que, né, entre parênteses, é investidor, né, aquele que hoje em dia é considerado investidor elefante, aquele investidor que se diz investidor, mas ele segue a dica de alguém sem saber o que está fazendo. É aquele cara que fala aquela seguinte frase, vou ver no que dá.
tem a dica do jornal, do amiguinho. O robozinho que investe sozinho. Exatamente. Comprei um robozinho, agora você já viu essa história? Sim. Ele calcula tudo para mim. E faz para mim. Eu disse, mas por que o dono do robozinho, por que ele vendeu então? Então tem uma coisa fantástica que está acontecendo aí, e se você colocar seu dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro. E aí você fala assim, tá, eu não sei muito bem o que é, mas vamos ver no que dá, vou colocar meu dinheiro. Então ele não busca uma orientação profissional para que ele invista corretamente. Ele vai no que todo mundo está fazendo. Além de não seguir uma orientação profissional, ele não entende do negócio em si, nunca ouviu falar e coloca o dinheiro no embalo. Coloca no dinheiro. Tipo, você fala para mim assim, olha, tem um animal agora que o Brasil está criando agora, que é o tal parecido com um dinossauro, e me inventa um nome para mim, eu vou colocar meu dinheiro nele lá. É o João Pirâmide. Entra só em pirâmide. É só pirâmide. Agora, o pessoal de casa está achando lá, eu quero te perguntar o seguinte. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam. Vão separar os animais em casa. Mas e aí? E aquele que entra com fome? E o fast food? Pode rodar aí. Ó, tipos de investidores. Agora é o fast food. Filipão, qual é a ideia? A gente partiu do elefante, aquele cara que vai no efeito manada, o que está agora as ações é a questão da aviação, porque vai cair quando voltar a pandemia, aí pega uma informação fracionada. E o fast food? Qual é o comportamento, o conceito do comportamento Lembrando dele? que a gente está falando de investimento, então o investimento pressupõe-se que eu estou comprando algo barato para poder vender ele caro. Isso é investimento, né? Nem que seja uma galinha. Eu estou querendo comprar uma galinha para poder ela crescer e eu vender ela, ou para botar ovos e eu vender os ovos. Isso é investimento. Quando você deixa o dinheiro no banco, num CDB, numa poupança, num tesouro direto, entre aspas, você está fazendo um empréstimo para o banco, você não está investindo o seu dinheiro. Na renda variável, você está investindo o seu dinheiro. O investidor fast food é aquele que olha para isso, só que ele olha não como investidor de fato, ele não está preocupado somente com o objeto em si, com o negócio em si, mas ele está preocupado em ganhar dinheiro fácil e rápido. Ele está fazendo uma especulação, que no dicionário, né, pode ser você fazer um negócio que sem se preocupar, né, muito com o negócio em si. Por exemplo, e até, né, tipo, levando para o lado dos princípios, né, é fazer uma negociação ardilosa. Muitas vezes eu já li sobre isso, né? E nos princípios, muitas vezes a gente não para pensar. Chegar comprar aquela casa, por exemplo, que vale R$200 mil e hoje está valendo R$100 mil, só que a pessoa está doente, você oferece um valor a menos para poder aproveitar uma situação de fragilidade do ser humano para alguma coisa. Então, o investidor fast food é aquele investidor que quer se aproveitar da situação, não entende até um pouco do mercado, tá? Diferente do elefante, ele entende um pouco do mercado, ele não está nem aí se vai fazer mal para as pessoas, ele não está nem aí se é uma coisa nobre de ser feita, se é uma indústria legal, ele quer fazer dinheiro. Interessante essa reflexão, né? Porque a gente, dentro do âmbito religioso, a gente já tem dificuldade de aceitar a bênção que é ter. Porque a gente tem várias associações de que né, é negativo ter, né? Mas não há nenhum aspecto negativo. E aqui ele traz um princípio que é legal. Primeiro, que tipo de aquisição que eu estou fazendo? Ela está dentro de um princípio daquilo que é correto? Sim. Então, o problema não está em ter. Então, o primeiro aspecto seria como eu estou obtendo isso que eu estou desejando. Já que a gente está falando de dificuldades em cada uma, o fast food, para mim, é uma pessoa que realmente não está investindo de fato, ela está, né, correndo grandes riscos porque ela está pensando no curtíssimo prazo. Quem pensa no curto prazo tem uma probabilidade muito grande de dar errado, porque a gente não sabe para onde está indo, né, as coisas, o mercado e tal. E pelo fato de princípios, de ética, ele está sendo um não ético. Um oportunista. Um oportunista. A oportunidade, necessariamente, ela não é ruim, não é? Exatamente. Desde que ela não quebre um princípio ético. Por isso que eu dei um ético. exemplo, que a casa vale 200 mil. Está sendo vendida por 100 mil, já é uma oportunidade. Mas você sabe que a mãe do rapaz que está vendendo está doente, você chega para ele e fala assim, olha, eu te ofereço 50 mil, é pegar ou largar. Você está aproveitando da fragilidade de outro para poder usufruir daquilo. Muito legal pensar dessa forma.
mais um tipo de investidor aí. Eu espero que você não seja nenhum deles, viu? Olha só, fica ligadinho. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Na volta, vamos continuar aqui falando sobre esse assunto que está muito interessante. Inclusive, manda logo sua pergunta, participe do programa, viu? Tem mais investidores aqui. Bug jumping. Quero saber. Vai rolar ainda. Quero vamos saber. entender, nós Quero vamos saber. entender o que é, né? Mas vamos para o intervalo, é rapidinho e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta nessa semana especial, né? Com cada dia um tema especial para a família. E também, meu querido, aqui do meu lado está Lucas Nascimento, que teve uma missão durante 3 meses, ficou aí preparando uma série para você que está em casa, hein? Para você que está em casa, Minha Família. Conta um pouquinho dessa série. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Cris. Prazer estar por aqui. Boa tarde para você também que está em casa e acompanhando Entre Família. Minha família já é algo muito especial para mim. Quando se fala de família, eu fico super feliz, gosto muito da minha família. E quando a gente pensou em fazer uma série, inclusive, até agradecer o Chapolin, que bolou toda a ideia, tudo, a gente pensou junto. E falou, poxa, que tal pegar essas histórias, essas famílias ao redor do Brasil? Porque cada família tem algo de especial. Quando se fala da minha família, eu sei que ela tem algo de especial. Acredito que a sua também tem algo de especial, você consegue lembrar. A gente pensou nessas famílias ao redor do Brasil e trazer algo de especial delas. Então, cada uma vai representar, tem a questão de cultura, tudo, alguma história diferente que ela tem, que caracterize ela. Inclusive, até a primeira, que é de hoje, tem algo super diferente e que só consegui realmente indo até eles, indo até Tocantins, dando um spoiler por aqui, indo até Tocantins, eu consegui algo de especial com eles. Só que tem algo diferente. Não é só ir e buscar essas histórias, é fazer parte da família. Que legal. Então, por um dia, eu fiz parte dessa família. Se é para pescar, eu fui pescar. Se é para costurar, lá estava eu costurando. Sogras de plantão. Esse menino aprendeu até a costurar, Brasil. Ele é espiritual, faz academia, menino bom, trabalhador e ainda costura. Joelho no chão, sogras de plantão. Brincadeiras à parte, Luquinhas. Como a gente está comentando e festejando com você o teu trabalho. É legal ver nos seus olhos, né, a vontade de trazer algo para você que está em casa. Essa semana foi pensando em você, né, que está passando por dificuldades, pensando aqui. E tem um gostinho desse Brasil que nos acompanha todos os dias. Então, o Luquinhas costurou, pescou, plantou. E hoje nós estamos falando de bens. Luquinhas, vou deixar você chamar a sua série, por favor. Mas com certeza. E para hoje, então, eu fui até o Tocantins, uma região chamada Jalapão. Acredito que você já ouviu falar. Belas paisagens, tudo é fervedouro, cachoeira, trilha. Só que lá eu encontrei algo de especial. Encontrei algo que dourava por lá, o capim dourado. Um trabalho artesanal ali que vem ajudando muito algumas famílias. Eu encontrei uma família que começou com isso quando ainda não era nem conhecido tanto naquela região, mas que acabou tendo um boom, estourou e realmente todo o Brasil conhece um pouquinho do trabalho. Então fui até eles para conhecer essa família e essa história incrível que você acompanha agora. Olha, o acesso à primeira família dessa série não foi nada fácil. Foram pelo menos 8 horas até chegar a Mateiros, uma cidade que fica no interior do estado do Tocantins. Mas tudo isso é justificável, tendo em vista que essa família preserva uma história muito, mas muito valiosa, que vamos desvendar agora. E eu nem preciso me esforçar para buscar palavras e descrever este lugar. Tudo isso é bem novo para mim, claro, mas não para a família Ribeiro de Souza, que vive em meio a tudo isso há anos. Não é, dona Alzira? Eu gosto daqui porque aqui é mais sossegado. Eu faço como dizer, eu gosto mesmo da roça. Eu gosto do mar, de estar olhando para as aves. Não gosto de cidade, não.
Acredito que a possível explicação para ela não sair daqui é a preciosidade que esse lugar oferece. O capim dourado que nasce no campo e ganha o Brasil e outros lugares do mundo em diversos formatos. Mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, porque essa família foi uma das pioneiras nessa área e olha que eles nem tinham noção do valor que tinham em mãos. O capim dourado eu conhecia assim, porque ele tinha muito ele aqui nas veredas aqui, a gente vê esse capim briolozinho, nós não sabíamos de nome dele. E aí nós começamos a apanhar, aí teve uma professora que estava aqui, que a mãe dela já fazia esse trabalho do capim dourado, aí eu pedi ela para me ensinar. Aí ela fez um comecinho assim para mim, com esse começo eu fiz o que minha cabeça pensava de fazer, eu fazia. Mas essa joia rara caiu no gosto de todo o Brasil. Eu fazia o chapéu, fazia a bolsa, eu fiz sandália. E assim o que minha cabeça pensava de eu fazer de mudança de uma peça para outra, eu fazia. Essa é a Laudeci, só uma das filhas que fez questão de continuar com o capim dourado. E é tanto amor por esse trabalho que hoje ela é presidente de uma associação que gera emprego para outras artesãs aqui da região. Por isso mesmo eu já colei nela para pedir uma aula e entender mais sobre essa preciosidade. Acompanhei um pouco da minha nova habilidade, meio sem jeito, como você pode ver, mas com uma curiosidade e uma boa vontade, vai. E já que me habituei, já comecei também aquela boa conversa, né? Você gosta desse trabalho aqui? Sim, desde meus 9 anos de idade eu aprendi trabalhar com capim dourado. Então, assim, nunca tive emprego, né? Hoje eu sou graciada com capim dourado, no qual, quando a gente começou, era muito difícil, né? A gente vender, porque não tinha mercado. E até mesmo, às vezes, as pessoas não se valorizavam, né? Às vezes até chegava a criticar o capim dourado, né? Criticar. Aí a gente ficava com vergonha, escondia nos balaíns. Imagina! Que a gente ficava com vergonha, o pessoal falava que a gente ia ficar trançado, que trançando isso aqui, ia trançar a vida, né? Caramba! E aí a gente ficava com vergonha, escondia nos balaíns de capim. Não dá nem para acreditar nisso. E como a gente não tinha o nome do capim dourado, a gente chamava capim-ouro, isso aqui. E aí depois foi, como a gente aprendeu e foi divulgando, né? Sim. E até hoje eu trabalho, eu amo minha profissão, gosto muito. Realmente mudou minha vida com o capim dourado, né? Financeira, né? E assim, faço que eu tenho amor ao capim dourado, não só por conta do valor em real, Sim. como uma tradição que a gente já tem, né? Então assim, eu sou bem grato o capim dourado, assim, a ter aprendido, né? Tem um valor sentimental, né? Eu tenho um valor sentimental disso aqui. Valor esse que a filha da Laudeci entendeu logo de cara e sentiu a preciosidade dessa tradição na sua família. Sinto muito orgulho, sabe, de participar dessa família, saber que isso é uma tradição no nosso Jalapão, na nossa cidade. Então, assim, me sinto muito orgulhosa e foi difícil para aprender, mas aprendi um pouco. Igual você furando os dedos. Mas me sinto muito orgulho de fazer parte dessa família. Ok, ainda fui zoado por ela, mas tudo bem, fica tranquila, aqui a gente tá entre família mesmo. E de pensar que a dona Alzira passou todo o seu conhecimento para as filhas e agora até mesmo a neta se orgulha. Foi. Minhas filhas, essas quando eu comecei a fazer, elas começaram tão bem. Essas não chegou nem a ensinar, não. Só em elas veio eu costurar. Elas começaram, e nisso elas fez, e hoje tem essa aí. Que hoje, né, o que ela faz eu não faço mais, porque meu juízo não dá mais para eu fazer. Dona Alzira, que demais poder conhecer a sua história. E o capim brilhou tanto que agora ilumina a casa de outras famílias do Jalapão. E sabe quem garante que esse tipo de arte seja uma fonte de renda? A própria Laudeci. Sim, a gente tem uma associação hoje que ela tem 60 e poucas pessoas hoje associado, né? E também traga o pão para a sua mesa, né? Uma fonte de renda, né? A maioria que coloca seu produto lá, ela não tem emprego, né? Vive disso, né? Então, assim, hoje é uma fonte de renda que ajuda bastante, né? A comunidade, o município, né? Com o capim dourado, as peças do capim dourado, né? Que se produzem, né? Mas olha só, é claro que o capim dourado tem o seu valor no mercado. Eu mesmo poderia fazer um levantamento aqui e passar pra você. Mas é que é outro tipo de valor que eu vim buscar e que somente essa família pode me dizer. Isso, e ele representa para mim um símbolo muito forte, né? O capim. Muito forte mesmo. E como eu tô te falando,
nada que faz eu parar de costurar o capim dourado, porque isso é uma cultura minha, uma cultura que eu praticamente nasci e me criei vendo isso aqui, porque eu, como eu falei, aprendi isso aqui eu tinha 9 anos de idade, já estou com 42 anos, né? Então, assim, é uma coisa que, significado muito forte para mim, né? É uma raiz, é uma tradição. O mundo todo já conhece o artesanato. E orgulho de saber que nós do Jalapão temos essa tradição. Eu tenho prazer de quem está fazendo, eu não tenho inveja de nenhum. Foi feito o que foi feito comigo, mas eu tenho prazer de todo mundo fazer e vender suas peças. E isso eu não posso comprar. Na real, não está à venda. E que bom, por isso é tão valioso. E de pensar que esse tesouro crescia no campo, passou pelas mãos dessa família, ganhou o Brasil recebendo seu devido valor. Mas o que mais faz brilhar os olhos, além do material em si, é o amor envolvido em cada volta que o capim dá conduzido por essas mãos. É algo único, um cuidado, amor e dedicação personalizado em cada peça. É um tesouro dourado que brilha em sua simplicidade. Mais uma história que a tradição familiar vence. Eu já conheci o trabalho deles em sites, lojas, fotos, vídeos, enfim. Mas é totalmente diferente ver de perto tudo, conhecer um pouquinho mais e saber que eles começaram lá atrás e que hoje tem a proporção que tem no Brasil e também no mundo. Olha só, já estou com o meu capim dourado na mão, com a minha agulha tentando aprender, vocês conferiram aí. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, ficar um pouquinho mais com eles, porque hoje a família Ribeiro de Souza é a minha família. Ô, família Ribeiro de Souza, aquele abraço. Olha, todo mundo no Brasil agora abraçou e fora do Brasil que acompanha o Novo Tempo, essa família de Mateiros, Tocantins, Jalapão, capim dourado, com coração dourado, esse sorriso especial. Lucas, a nossa semana só está começando, né? 5 dias especiais do povo de casa, essa série. Que material especial. A gente tem, olha, uma coisa é você fazer imagens bonitas, que também é dom da equipe, né? Um abraço. Quem foi com você? Esse foi o Márcio Faria. Márcio Faria, mas também teve com você também o Rafael Rossini também esteve comigo durante essas viagens. A Rízia está editando o nosso material. Demais, Rízia, obrigado. Cada um de vocês. Parabéns, viu? Parabéns pela edição aí. Mas além de toda essa beleza artística que a equipe da Novo Tempo faz, você traz algo na mochila, né? Queria perguntar para você. A gente estava falando ali, o pessoal com o chão batido, aquele sorriso, algo que eu não conhecia ainda. Você está levando agora a responsabilidade de levar a história de uma parte do Brasil, agora abrindo aqui, né? Isso é muito especial como repórter, você falar da vida e agregar na vida das pessoas, que é a ideia dessa semana, né, Lucas? É uma responsa, porque eles abrem ali o íntimo deles para contar um pouquinho sobre a história deles, tudo. A história da família é algo precioso. Eles têm que realmente valorizar e decidir compartilhar comigo. Então, eu já sinto uma responsabilidade gigante por poder ir lá, passar esse tempo com eles, poder trazer e passar esse material para vocês. Então, essa foi uma outra realidade. Eu não estava acostumado, tudo quando eu cheguei, me encantei com eles. Eu vendo agora um pouquinho, assistindo com vocês de casa, eu lembro tudo que aconteceu, as primeiras ligações, tudo, passar o dia com eles ali, toda a sua simplicidade, tudo. Então, é o que eu passo para vocês. Garanto que vocês assistem por esse tema, mas tem muita coisa que vai ficar aqui e aqui. Olha aí, no coração, abre o coração, tem mais 4 viagens. Amanhã o Luquinhas volta aqui, porque a série nos acompanha dia após dia. Tema após tema, você vai curtir, degustar. Ai, Cris, eu também fiquei com vontade, mas amanhã tem mais, Luquinhas volta por aqui. Luquinhas, espera amanhã. Vamos para a dica que hoje aqui o pessoal trabalha em bens, investimento. Está com cara fera, o povo de casa está fazendo pergunta. Obrigadão, eu estou de olho aqui, hein? Estou ouvindo o programa. Qualquer coisa, manda uma pergunta, hein? Fechado. Eu vou mandar um anônimo daqui a pouco. Demorou. Dá para dizer, falar que sou eu e tal. Mas que bacana, né? Ó, eu valorizo os meus bens hoje, valorizo a família, a gente acredita na família aqui na Novo Tempo, balança essa bandeira, mas não adianta só falar. A gente tem que servir também como uma ferramenta ativa para você, por isso, essa semana especial. Muito especial. E assistindo esse VT, algo me chamou muita atenção, né? O quanto essa família se importa, não só com essa questão financeira, né? Que teve retorno financeiro, ainda bem, porque nós vivemos disso mesmo, né? Por isso que nós sustentamos e conseguimos seguir com os nossos sonhos através dos retornos financeiros, mas também o fato de você fazer aquilo que você ama. A gente fala muito isso, mas quem está ali suando para pagar um boleto, para pagar as contas com a família, né? Com desemprego, empreendendo no momento de crise, né? Pode pensar e falar assim, não, eu tenho que fazer aquilo que está na moda, aquilo que está na onda, né? E pode ser que as pessoas tenham feito escolhas ruins, levadas pela necessidade.
Será que a gente precisa valorizar no momento de necessidade? Olha, eu vou empreender, como elas são empreendedoras, mas eu quero empreender dentro de algo que me faça feliz, satisfeito. Tem 3 fatores. Deixa eu só colocar um negócio, Felipe, sobre isso, porque a Carol... Só vou tentar dar uma visão, assim, espiritual nesse sentido. Então, a gente tem, e aí você tem também essa sensibilidade espiritual. Então, a gente tem uma coisa, um empreendimento para subsistência, eu preciso para subsistência, um empreendimento para realização, mas eu tenho um empreendimento para ser uma bênção, para ser uma bênção para mim e uma bênção para a vida das outras pessoas. Então, só queria colocar isso para a gente tentar desmistificar, e eu citei isso no primeiro bloco, de que empreender, querer ter é uma coisa só negativa. Então, é subsistência, é realização, mas é bênção para mim e para as outras pessoas. Sim. E para chegar nesse ponto, se você unir as 3 coisas que você precisa para um investimento, né, que é você gostar muito de algo, você ter uma habilidade que vai se adequar àquilo que você gosta e você, me perdi aqui, gostar muito, ter uma habilidade e a questão do dinheiro, e aquilo que dá dinheiro. Se você unir as 3 coisas para se chegar nesses objetivos que são nobres, melhor ainda, né? É claro que numa eventualidade, você está necessitando de dinheiro, você tem que realmente focar naquilo que, né, que vai te trazer um retorno financeiro e olhar para essa parte financeira. Mas se você também, né, focar naquilo que você tem uma habilidade nata e aquilo que você realmente, né, estudou para isso e tal, vai ser muito gratificante. Agora, o pessoal vai hoje para a internet e nós temos vários discursos vagos às vezes, né? Porque hoje a gente está olhando mais, às vezes, na visualização que aquela pessoa tem pelo poder de comunicação, porque hoje a gente tem muitos, eu diria, muitos técnicos e poucas pessoas que vão na lavoura mesmo, né? E quando a gente fala de alguém que conhece investimentos, você fala com uma pessoa que tem uma tabela para te dizer realmente se aquele diálogo, como você, né, profissional da área, que vai te dizer se realmente aquilo funciona. Então, seria muito importante até para você que está em casa, às vezes foi seguir um beabá da internet e não deu certo, porque de repente recebeu 5 minutos de muito entusiasmo e, na verdade, pouco realismo. A gente vende um romantismo financeiro, às vezes, por ter essa questão de agregar as pessoas e tira das pessoas a realidade. É como você pega um cachorro que tem que tirar o lado animal dele, o instinto, e você acaba se perdendo. Então, a visão que a pessoa pode ter tido de sucesso pode estar distorcida, né, Felipe? Muitos professores fakes, né? Exatamente. Uma pessoa que ensina a emagrecer, mas é gordinho. Uma pessoa que ensina a ter saúde, mas não tem saúde nenhuma. Uma pessoa que ensina a cuidar de filhos e não tem nem filhos. Uma pessoa que fala da vida financeira é um fracassado financeiramente. Eu sempre falo que se você quer ler um bom livro, né, veja na biografia do autor a vida que ele leva. E realmente, se ele tiver sucesso naquilo que ele está falando, você realmente pode, né, conversar com ele e aprender dele. Se você simplesmente ler né, aí é o efeito manada novamente, né, porque a mídia está falando, a editora está falando, o pastor indicou. Não, você tem que ter uma mentalidade crítica para você realmente entender que aquilo faz sentido para você e que aquela pessoa tem sucesso naquilo que você... Até um segredo, né? Quando eu comecei a mexer com a questão financeira, uma das coisas que eu comecei a fazer intencionalmente é me cercar de pessoas que tinham sucesso naquilo que eu queria alcançar. Né, comecei a andar com pessoas, eu queria ter sucesso financeiro naquela época, eu comecei a andar com pessoas que tinham sucesso financeiro. E até a mentalidade, a conversa é totalmente diferente. Né? Hoje, por exemplo, eu quero conquistar outras coisas também, a gente vai falar sobre isso, né? Tipo, outras áreas da nossa vida, outros recursos, e eu me cerco, né? Eu tento intencionalmente me cercar de pessoas que têm criação de filho, para me ajudar na minha criação de filho, tem uma boa saúde para me ajudar naquela questão do sábado à noite, comer uma pizza e tal, me deixar mais gordinho. Eu preciso de alguém que faça esporte, porque eu sozinho... Cada um segundo a sua espécie, exatamente. Né? A gente busca... Você é a média das 5 pessoas que você convive. Exatamente, exatamente. Não tem como fugir, não. Você convive com a gente, alegria você vai ter, tá? Alegria você vai ter, mas aqui também você tem conhecimento, tem. E é por isso que você está buscando conhecimento, mandando suas perguntas, interações aqui pra gente. E olha, hoje tem especialista aqui, você não perdeu tempo? Na tela, então, nossas interações para esta tarde. Quem está chegando aqui é a Tamires, lá de Porto Alegre. E aí, Tamires?
Olá, quero abrir um negócio, que bom, mas estou totalmente endividada, pois perdi o emprego e estou pensando em pegar a última parcela do seguro e investir. Não pagar as outras dívidas seria a melhor opção que a Tamires pode fazer com esse pouquinho de dinheiro que ela tem para administrar da melhor maneira possível? Olha, provavelmente, Tamires, a questão da dívida, os juros pagos por essa dívida, cobrados por essa dívida, provavelmente é muito maior do que você receberia em um outro investimento. Mas, se tratando de empreendimento, né, e se você acredita muito no seu negócio, você tem que fazer essa análise. Se você no seu negócio, né, se no negócio da Tamires, ela for ganhar, por exemplo, né, ter uma receita de 20% e a dívida que ela tem, paga no banco, né, eu não sei onde é a dívida, mas está cobrando dela 8% ao mês, ela pode talvez trocar uma dívida pela outra. Ela vai abrir um empreendimento, ela vai ter que se pagar isso depois, né, pagar a conta que ela tem, mas ela pode trocar. O que a gente não pode correr é o risco da ruína. Colocar todos os ovos numa cesta só. Ou como diz Eclesiastes 11, verso 1 e 2, né? Aplique o seu dinheiro em vários negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então, quando eu aplico em vários lugares, quando eu diversifico, eu corro menos risco. Então, para a Tamires, a questão da dívida é muito importante, ela se preocupar sim com a dívida, porque tem outros fatores também, a questão de dormir à noite, deitar gostoso no travesseiro, poder ficar tranquila com relação a isso. Porém, tem a questão do empreendimento. Se não tem para onde correr, se você não tem o dinheiro em si, você tem que fazer alguma coisa para poder pagar a sua dívida. Então, vale a pena você analisar se há uma possibilidade de rendimento maior do que o pagamento dessa dívida e assim tomar a sua decisão. Os especialistas também sugerem, né, Felipe, especialistas na área de negociação, que no caso de uma dívida, você pode buscar um bom negociador para essa dívida, né? Amortizar isso, o juro, né? Junto com o empreendimento dela. Então, seria legal ela fazer uma negociação. Sim. E é um momento, né, agora que, como teve muitas dívidas, é um momento, porque eles estão querendo receber, porque não é só você que está nessa situação. Mas vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho uma dívida com você. Vamos para o intervalo. Falamos em dívida agora, você quer saber um pouquinho mais? O Felipe vai responder a pergunta do pastor. Será que é o momento? Como que eu vou ter que agir nesse sentido agora? Você teve uma pergunta importante aqui da Capital dos Gaúchos. Você está mandando a sua? Então, vamos fazer o seguinte. Eu prometo que ele vai responder essa pergunta, mas é depois do intervalo e não tem juros nenhum aqui no Entre Família. Estamos juntos hoje, ó. Eu valorizo, falando de bens, todos os dias com você. Um pouquinho a gente volta já já. De volta com o Entre Família, essa semana toda especial. Hoje eu valorizo os meus bens. E entre os bens estão o quê, né? Estão aí as nossas tecnologias, aquilo que a gente vai consumindo, né? E comprando e investindo. Será que é investimento mesmo? Não sabemos, mas o importante é a gente saber como lidar com cada uma dessas coisas aí que a gente vai consumindo, comprando e desenvolvendo. Hoje, no quadro Entetec, nós vamos por uma mecânica diferente. High Torque, já ouviu falar? Olha, eu não. Vamos aprender juntos, pois o Jobs, ele está numa mecânica agora, High Torque, e ele vai mostrar pra gente como a gente consegue ter benefícios através dessa nova tecnologia. Pode rodar o VT. Eu tenho certeza que você já está acostumado a chegar em casa, colocar seu aparelho celular para carregar, o seu tablet, mas no futuro vai ser assim, ó, você vai chegar em casa e vai colocar o seu carro para carregar. Você acha que isso é ficção científica, que é um dia muito distante do que a gente vive hoje? É o que você vai ver hoje no Entretec, porque vamos falar de carros elétricos. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Jobs, especialista em tecnologia. Esse aqui é o Entretec, o quadro de tecnologia aqui do Entre Família. E hoje eu vim até aqui a cidade de Vinhedo, porque eu vou falar com o dono desse carro aqui, meu amigo Alexandre, como mais conhecido como ADG, né, da High Torque. Tudo bem? Tudo bem, ADG? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Obrigado por receber a gente aqui na High Torque. Obrigado pelo convite. E hoje a gente vai falar sobre essa belezinha aqui, que é o carro elétrico, né? Carro totalmente elétrico, Jobs. E hoje em dia a gente pode dizer que um carro elétrico, ele pode substituir um carro a combustão? Esse ponto é bem interessante para a galera que está assistindo aí agora, porque no Brasil a gente tem o hábito de ter um veículo
para atender tudo. É o carro coringa, ele tem que servir para viagem, ele tem que ser o carro que você vai para o trabalho, leva o filho para a escola e tudo mais. Se as pessoas começarem a entender o veículo na aplicação para o dia a dia dela, ele vai atender a maior parte da demanda. Porém, não é um carro que ainda a gente tem estrutura no Brasil para você pegar e fazer uma viagem para outros estados, por exemplo. O carro elétrico, eu digo que você tem que planejar o tipo de uso. Se você for utilizar mais urbano, ir para o trabalho, voltar, conhecer, legal. Agora, se for para um lugar desconhecido, corre o risco de você ir e não voltar. Nada, né? Mas esse quadro aqui, ó, é de tecnologia, eu sou muito curioso, eu tô louco para ver o motor desse carro aqui, o que tem aqui dentro dessa lataria. Você mostra para mim? Vou apresentar agora para vocês. É isso. ADG, eu conheço de tecnologia, de peças de computador, por isso que eu pedi para você abrir aqui, porque você é conhecedor de todas essas peças aqui do carro. Eu já noto que ele é bem diferente aqui dentro, né? Sinto falta de um motor central aqui, de um carro convencional. Isso aqui é um pouco diferente. Esse daqui que é o motor, esse aqui que é o coração do carro? Olha que interessante. O motor mesmo de um carro elétrico, ele é compacto. Então ele é o que está localizado mais abaixo. Aqui por cima você tem toda a parte de gestão de energia do motor e da bateria, né? Aqui você vê componentes que lembram alguma coisa de motor por causa desses tubos, mas a função é completamente diferente. Aqui eu tenho um sistema de refrigeração do meu motor elétrico. Só isso, no mais, não tem nada parecido com um carro convencional. Inclusive a parte de manutenção. A gente não tem mais a troca de óleo, não tem a troca de velas, trocas de correias, aquela manutenção comum, que é de rotineira para quem tem um veículo a combustão, a gente não tem nada disso no motor elétrico. Esse carro aqui, ele tem uma parte elétrica que eu já estou vendo aqui, igual um carro convencional, mas eu já identifico aqui que tem mais componentes elétricos do que até um carro comum. Ele pode passar na água, Boa pergunta. Na chuva, por exemplo. Assim como até os smartphones de hoje têm determinado tipo de proteção, um carro elétrico não é diferente, porém ainda é mais protegido, porque tudo isso tem que ser levado em consideração. Esse carro, na hora que estou fazendo os testes, ele é submergido num determinado nível, né? Uhum. Ele passa por baterias de teste, até mesmo no momento da recarga, onde eu estou com esse plug, você pode jogar água aqui, é tudo protegido. E isso era uma dúvida que eu tinha, porque se o carro ele é elétrico, se eu deixar ar-condicionado, lâmpada interna ligada, os faróis todos os equipamentos ligados, então ele não consome a energia que é voltada para movimentar o veículo, ele só vai utilizar essa bateria aqui interna para atender os equipamentos internos do carro. Exatamente, ele vai consumir essa bateria, mas uma das vantagens do carro elétrico é que o carro elétrico ele é mais do que um carro. Ele é um equipamento inteligente, ele tem um gerenciamento disso. Então não adianta você querer deixar as coisas ligadas que ele vai desabilitar isso automaticamente. Na hora que ele percebe que vai chegar no nível crítico, ele mesmo vai proteger para não acontecer uma não ligar o motor, por exemplo. Né? Olha, o ADG, ele é um mecânico que cuidou por um bom tempo, né, ADG, do meu carro. Eu tinha um Palio 97 e eu confesso que ele sofreu um pouco nas subidas. E, ADG, esse carro aqui, elétrico, ele tem algum impacto? Pegar uma subida muito íngreme, ele sofre ou ele tira de letra? Subida para o carro elétrico é o que ele prefere. Ele vai subir tranquilamente. E agora também fiquei curioso, porque a gente está aqui consumindo energia elétrica no lugar de combustível. Combustível a gente sabe o preço, né, no posto de gasolina. Mas e aqui? Compensa mais? Qual é a relação do consumo desse carro aqui? Compensa mais assim o elétrico ou o combustível? Vamos fazer um comparativo aqui entre os dois. Custo do quilômetro rodado desse carro elétrico, quando a gente fala somente de consumo, né, de eletricidade, comparando com o carro a combustão, é em torno de 11 a 12 centavos o quilômetro rodado. Já um motor muito econômico, vamos pegar, por exemplo, aquele carro que eu te vendia lá, o Up, que é muito econômico, ele vai custar 3 vezes mais caro. Isso porque o seu carro é muito econômico. Nos carros convencionais, na maioria dos carros que tem aí à venda, custa 1/5 do valor para você abastecer o carro com combustível. Na realidade, de quem utiliza ali um notebook no seu dia a dia, fica sempre conectando o carregador, tirando o carregador, isso acaba estragando e até terminando a vida útil da bateria. Isso acontece aqui no carro? Qual que é a vida útil da bateria de um carro?
A vida útil dessas baterias, eu digo para você que parece que não tem ainda uma resposta final. Existem estimativas, porque o carro elétrico ainda é atual, então ainda tem carros aí da primeira geração que estão funcionando, assim como tem carros que já pararam de funcionar. Mas o que acontece? Vai variar de carro para carro, mas uma das coisas que é muito importante no carro elétrico e difere do seu computador, até mesmo de um smartphone, é que não é o ser humano gerenciando isso. Aqui existe todo um sistema inteligente que vai permitir com que deixe que a descarga seja feita de uma maneira gradual e na hora de fazer essa recarga também existe um gerenciamento. Então não vai entrar aqui a tensão de qualquer maneira, existe todo um controle para que seja feita a recarga dessa bateria de uma maneira inteligente, refrigerada, sem deixar ultrapassar os limites. A DG, agora estou entendido de carro elétrico, você me apresentou tudo. Já dei um passeio com você aqui no bairro, mas eu quero ter essa experiência agora de dar uma voltinha nesse carro aí. Exatamente. Às vezes o pessoal vem em casa, acha uma coisa, anda de passageiro, acha outra, mas olha, experiência de verdade só dirigindo. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Uau. Vai lá e dá uma voltinha. Vocês fiquem aí no estúdio porque agora chegou a minha vez de experimentar um carro elétrico. Por favor. Até o próximo Entretec. Eu não sei nem ligar agora o carro, né? Que isso, hein, Jobs? Que meu menino prodígio, que agora vai dar uma volta o carro elétrico. E eu tô te dizendo, hein? Vai longe. Vai. Eu lembro do Jobs aqui no primeiro programa, convidado, veio pela internet. Agora o Jobs já faz parte desse programa. Jobs, você tá em casa, ó. Eu valorizo o nosso Fernando Jobs. E Maravilha. por falar em valorizar o Jobs, você acredita que ele tá aí online também? Tá brincando? Tá aí na tela ele aí, ó. Olha lá. aí. Eita. Fernando Jobs, olá amigos, boa tarde. Eu valorizo meus recursos financeiros investindo todos os meses. Eu já tenho minha reserva de emergência e agora estou me aventurando na renda variável. E o Jobs, ele valoriza mesmo, inclusive ele faz parte de um canal, né, bem importante aí nas redes sociais. Aí. Ele valoriza. Me poupe, vai. Nem precisava falar que você poupa, me que você poupe. poupa e investe. É o maior canal, né, de investimentos Me do poupe. Brasil, né, de É, finanças. isso aí. Me poupe. Finanças Rapaz, do Brasil. e ele faz um quadro que é o Poupe Tech e mais as produções do canal e ainda faz cursos e tal. Tá investindo. E agora vamos fazer o seguinte, sei que o pessoal de casa tá mandando mais perguntas, só que a gente ficou devendo uma pergunta aqui, né, pastor? Eu só fiz a questão se não seria interessante para a nossa telespectadora de Porto Alegre ela negociar a dívida e e ter um auxílio de investimento e aí ir fazendo esse pagamento da dívida ou ela usar esse recurso para pagar a dívida, né? E aí, de uma outra forma, para não ter aquele negócio que você falou assim, às vezes eu estou pagando mais aqui, né? Você até falou em off, estou pagando mais de juro, pegando um outro recurso para pagar essa dívida, e aí é uma bola de neve que vai descendo pela montanha, né? É um bom assunto essa questão da dívida, e se a gente for falar disso, realmente, né, dá para se tirar várias conclusões e lições que a gente pode fazer para poder se livrar disso. Vale salientar que a pessoa que está endividada, muitas vezes, a primeira coisa que ela sofre é a questão mental mesmo, de não ver caminhos e possibilidades para se livrar daquilo que está tirando o sono dela. Mas o que a gente quer mostrar aqui... existem caminhos, exatamente. né? Existem, assim como existem caminhos para o investimento. Exatamente. Né? Como a gente quer mostrar aqui, a gente até participei de outros programas aqui, a gente falando exclusivamente de dívidas, é que realmente há a possibilidade que parte, né, a gente estava falando aqui em off, parte de uma estrutura, você anotar realmente as suas dívidas. Tem gente que está perdido e fala, Felipe, eu não sei como é as dívidas. Vem cá, vamos anotar? Qual que é a sua dívida? Não sei. Quanto que está sendo cobrado de você? Não sei. Então, anotar quanto está sendo cobrado. Por quê? Na estratégia depois que vai vir depois disso, né, depois de uma clareza, eu tenho que partir não daquele valor maior que eu tenho endividado, né, que eu estou endividado, mas daquilo que está me cobrando mais juros.
por uma questão lógica, porque aquilo que está me cobrando mais juros, por mais que o valor seja menor, ele vai virar uma bola de neve. E pode ser que eu termine o outro e quando eu chego naquele para pagar aquele valor menor, ele já virou um valor maior. E tem que fazer uma soma também, ó. Tá devendo para a sogra. É isso E aí. o cartão de crédito. O que Dívidas vai te incomodar pessoais. mais? Coloca na balança. Sogra, cartão de O crédito. cartão de crédito cobra 400% ao ano, geralmente. A sogra não cobra nada. Deixa a sogra para depois. Tem um desgaste emocional, faz o seguinte, ó. Vai pagando com chocolate, com Paga o almoço. cartão, te leva a equilibra e filha dá pra um lá. presente para a sogra. É Você olha, além da dívida que eu estava lhe devendo, E eu tenho uma dívida imortal por ter a sua filha. Lhe amo, minha E sogra. a última... Não, é porque eu estou devendo para minha sogra mesmo, eu estou falando para ela aqui. Eu já estou resolvendo o problema aqui. Explicando Você aqui, tá ó, com apoio, né? investindo, investindo e com apoio no futuro. institucional, né, pastor? Exato. Falando, eu não vou te Brincadeira, não pagar estou devendo agora, nada para minha não tô sogra. devendo tá? nada. Não. E a última estratégia é trocar uma dívida pela outra. Também. Então, se você está devendo a sua sogra ou o banco, é tentar pegar uma dívida mais barata ainda, né? Pega com um cunhado, por exemplo. E aí, Boa, e esse aí entrando no clima. paga o banco, porque aí o cunhado Porque cunhado também, a gente não precisa pagar, não tem constrangimento nenhum. Ele Não, tá tem- ali, tem que chegar ele tá assim, ali, não. eu não sei por que tá ali. é Carol, isso. Carol tem que chegar assim, ó. Tem que chegar pro cunhado assim, tu conhece tua mãe, né? Conhece tua mãe, né? E eu me enredei, brother. Me consegue aí que, ó, eu vou pagar essa dívida, pagar ela e vou te convidar para jantar. E vou te pagar. Fica tranquilo. Sai com a sogra e diz assim, ó. E vou deixar Quem pra você ganhar paga no sou eu futebol, isso hein? aqui. Na verdade, foi o cunhado que fez o patrocínio, mas a questão mental também tem que ser abraçada Isso nesse aqui é momento. brincadeira, veja, faça isso não, hein? Vai dar um problema de família no Natal, vocês não vão poder nem se reunir. Vai lá, na tela, você abrindo o coração aqui com a gente. Carla Vieira falando aí. Venha, Carla. Aí, pastor, falando aqui. Boa tarde, eu amo esse programa, me divirto e aprendo muito. Gostaria de uma dica de investimento fora da poupança. Obrigado, Carla. Obrigado, Carla, pela A gente se diverte muito também. Sim, sim. E aprende. Todo investimento tem que partir de um sonho. Eu sempre falo disso, né? Tipo, primeira coisa é fazer uma lista de sonhos. E se for em família, como a gente está aqui entre família, que faça uma lista separada primeiro para depois juntar, para a gente ter a nossa individualidade também. Eu sempre falo, né, tipo, esses dias até fiz um desafio de um homem fazer 100 sonhos, a mulher também fazer 100 sonhos, a esposa, e os dois juntar. Então, nós temos 200 sonhos para a gente começar a brincadeira. E aí depois a gente junta os sonhos para ver quais que são parecidos, para a gente poder lutar juntos, e os sonhos individuais também em determinado momento. Aí monta a estratégia. Partindo dos sonhos, aí eu vou saber para onde você está querendo investir. Quero tirar da poupança para colocar em alguma coisa, mas o que é isso? É médio prazo? O que eu quero, né? Exatamente. O que eu quero com isso? É viajar para a Itália para comer uma pizza? Isso é há 3 anos, é um médio prazo. A curto prazo, se ela estiver pensando a curto prazo, quer tirar da poupança para poder colocar num investimento que rende um pouquinho mais, mas eu preciso tirar esse dinheiro a qualquer momento, então é uma emergência. Tá? E aí eu não posso, então, arriscar deixar no investimento que eu não posso tirar com alguma vantagem no curto prazo. Então, tem que ficar na renda fixa, como o próprio nome diz, que me deixa, né, me precifica já um rendimento anteriormente. Então, eu posso ter, né, no caso da poupança, que é mais seguro que a poupança, é o tesouro do governo, né, o tesouro direto. Tesouro Selic, por exemplo, é um tesouro, um investimento onde você coloca a partir de R$30 por mês e tem muito mais segurança do que a poupança e rende muito mais, porque a poupança rende 70% do tesouro, o tesouro rende 100%. Fora isso, você tem os CDBs com liquidez imediata, você tem fundos de renda fixa. Então, isso para esse propósito. E o Tesouro Direto te dá possibilidade de um resgate com uma perda mínima, dependendo do tempo que você se propôs, é isso? Se você fizer, por exemplo, Tesouro Selic, que é precificado na taxa de juros oficial do governo, uma taxa de juros que é determinada, você não tem deságio. Então, você consegue realmente sacar a qualquer momento. E o Tesouro Direto? O Tesouro Direto, na verdade, é o nome dos títulos públicos. Sim. E aí a forma de eu fazer diretamente através de um home broker chama-se Tesouro Direto. Então, tudo é títulos públicos. A forma de eu fazer eu mesmo diretamente chama-se Tesouro Direto. E dentro, né, então, essa é uma forma de investir, só que existem vários investimentos dentro do Tesouro Direto, da forma de eu investir direto em títulos públicos do governo. Agora, Felipe, vou fazer uma pergunta para você aqui, porque o pessoal de casa quer saber essas siglas que o Felipe está falando, quer saber desses investimentos. É só estudando economia?
Será que não existe um cursinho, uma ideia? Hoje tem essa questão da internet, aprender em casa, para pelo menos eu fazer um overview, ter um cenário direto. Que aí você fala, não, eu tenho o PC do B, BB, que eu quero aprender, e me conta como é que é. Então, já você vai falar, olha, o Felipe vai explicar um pouquinho. Para você que conhece a economia, olha, a taxa, por exemplo, que você reajusta o seu aluguel. Ah, Cris, eu entendi. É isso aí, ó. Existem taxas, juros, tem a poupança, e a gente tem que aprender um pouquinho mais, senão você vai ser aquele elefante lá do início do programa, você vai pegar só o que está rolando, vai ver gente ganhando dinheiro perto de você, e vai passar só o farelinho ali, não vai te dar a broa que está guardada no forno. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Por onde começar a estudar finanças? Onde você, dona de casa, você que está começando agora, pode aprender a lidar com esses juros, saber se portar, saber negociar, saber alugar a casinha do fundo com um contrato certinho, com uma taxa boa. Quer saber? Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta à nossa semana especial Eu Valorizo, 5 pilares especiais, 5 dias que nós vamos passar aqui, né? Tem a série do Lucas amanhã, hein? A minha família já esteve aqui hoje, nós estamos falando hoje dos bens, né? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, você tem noção. Foi mais ou menos isso que o Felipe falou aqui, nosso especialista, no intervalo. E você de casa, tá terminando de lavar a louça agora, fazendo, ó, cheiro do... Está fazendo bolinho de fubá agora, broazinha. Ô, Cris, você está demais, estou lavando aqui a casa, menino. Vamos lá, você que está acompanhando a gente. Sabia que você tem 5 riquezas? 5 riquezas. Eu, Cris, você, eu também. E o Felipe vai nos explicar. Há pouco tempo aqui a produção está falando assim, eu estava perguntando, olha, como é que vai funcionar isso aqui? Estou vendo 5 potes. Olha, pergunta para o Felipe, que foi ele que criou esse mecanismo. Em alguns segundos antes aqui, você pegou... O Tempo, por exemplo, já criou uma linha pedagógica muito importante, então eu acho que essa dinâmica aqui, ó, vai valer a pena para você que está de casa. O que está acontecendo aqui, Felipe? Por que a gente tem esses 5 potes aqui? Tem algum conteúdo em algumas? Como é que a gente vai passar essa questão pedagógica e essas 5 riquezas que todo mundo tem? Sim, na verdade, quando a gente nasce, nós nascemos com um tesouro, uma bênção que Deus nos dá. E muita gente acha que o tesouro que a gente tem, a nossa moeda de troca é somente dinheiro. Mas, na verdade, nós nascemos com pouco dinheiro, mas nossos pais nos sustentam. Nós nascemos com uma boa emoção por conta dos nossos pais. Nós nascemos com um tempo gigantesco pela frente, porque nós estamos começando a vida. Nós nascemos com uma saúde muito fantástica, porque uma criança, um bebê, pode ter até 43 graus de febre e não morre como a gente. Então, nasce com uma saúde extraordinária e nasce também com um conhecimento não tão bom. Porém, olha que legal, mesmo não tendo alguns desses em abundância, a criança tem suficiência, ela se sente feliz, ela se sente grata, está tranquila, porque ela, né, não sei se por um objeto de comparação ou não, ela não tem, então está suficiente. O que acontece é que ao redor da vida nós estamos buscando sonhos, nós estamos buscando bens, nós estamos buscando liberdade e felicidade. Só que como eu faço, então, para poder usar esses recursos para conseguir aquilo? Primeira coisa, então, primeiro insight, isso daqui não é um fim em si mesmo. Eu não junto, Cris, dinheiro só para ter dinheiro. Eu não cuido das minhas emoções só para ter uma vida emocional boa, estável. Com propósito. Exatamente. Isso daqui não é fim em si mesmo. Eu quero, por exemplo, ter uma família legal, uma família feliz, ou comprar um carro do ano. Como que eu vou usar, então, esses recursos? Então, a gente tem que fazer o tal do balanceamento dinâmico. Tem que estar tudo no seu lugar, na devida proporção. Exatamente. E durante a vida, a gente tem alguns insights. Coisinhas. Por exemplo, aqui a gente tem o tempo. E o tempo é nosso recurso mais escasso. A gente sempre vai perder ele e não tem como voltar. É o único desses aqui que a gente não tem como crescer novamente. Uma moeda cara. Ele vai terminando e vai caindo, né? Ele vai só saindo. O que a gente pode fazer com o tempo, de maneira sábia, é a gente ou priorizar aquilo que importa na nossa vida, ou trocar por outros recursos que juntos vão trazer mais possibilidades para você. Eu posso, por exemplo, trocar tempo por dinheiro. Eu posso trocar por dinheiro. Eu estou vendendo as minhas horas, ou empreendendo, eu estou trocando por dinheiro. Essa troca tem que sempre ser positiva.
Porque se for negativa, né, tipo, a gente acaba trocando tempo por dinheiro, eu morro, eu perco, né, Família, meu relacionamento, tempo, não tenho dinheiro, espiritualidade. e assim por diante. Então eu tenho que, na verdade, ter um equilíbrio. Se você fizer aí na sua casa, você pode fazer uma matemática simples. Pode pegar um papel e falar assim, quanto de 0 a 10, por exemplo, eu tenho hoje de dinheiro? Quanto que eu colocaria nesses recursos? Quanto que eu teria de 0 a 10 no item emoção? Quanto que eu teria e tal? E faz depois a multiplicação desses fatores. Você vai perceber que se você estiver muito ruim em um determinado pote desses, inclusive se eles estiverem no meio, você vai prejudicar tudo. Por exemplo, se eu investir pouco na minha saúde, por exemplo, exatamente, eu vou correr atrás do dinheiro, não vou ter essa questão da integralidade do ser, que seria a saúde, a questão psicológica das emoções e espiritualidade. Aí um exemplo, perco minha saúde e não vou conseguir nem mais trabalhar. Automaticamente, essa integralidade vai ferir minhas emoções. Vai ferir suas emoções. Então, eu tenho que estar muito startado dos meus limites e um time de como eu estou nesse momento. Exatamente. Se você tiver muito conhecimento, por exemplo, e não liga para a saúde, então, tipo, eu tenho 10 no conhecimento, mas aqui eu tenho 1. 10 vezes 1 continua sendo 10. Não consegue chegar no resultado final aqui, num valor gigante, legal e tal, que seria um valor considerável. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que isso aqui é o carro da vida, né? Ele é a gasolina desses materiais aqui. Para seguir a vida, automaticamente, às vezes eu vou ter que ferir alguma coisa. Então não podemos vender também uma utopia de que, olha, eu tenho que às vezes não ter todo aquele tempo com a família por um período para trocar, fazer um investimento, por exemplo, um empreendimento. Só que eu tenho que colocar um time nisso. Ó. Durante esse ano eu vou estar com a família, mas não tanto quanto eu estava antes. E isso pode, como é que entra no enquadramento onde eu coloco os meus bens, uma temporada, para investir, por exemplo, tempo no dinheiro, sem ferir as questões mas vamos supor, passa pela organização, passa pela disciplina, tenho que acordar mais cedo, eu tenho que fazer temporadas, como o pessoal faz, olha, eu vou fazer temporadas, a academia que eram 2 horas, eu vou baixar para 1, não vou parar, vai ser 3 vezes por semana durante esse período. Como é que funciona, Felipe? O segredo de tudo, Cris, que eu descobri com o passar do tempo, é você ter vida simples, que é, na verdade, um equilíbrio, tendo o necessário em todas as áreas, o necessário somente. Nem tendo muito para se estressar, e nem tendo pouco para você vir a faltar e ter uma vida simplória, de ausências na vida. Por exemplo, eu atendi um senhor que era muito rico. Eu entrei no apartamento dele, ele me mostrou a garagem dele, era blindada para bombas atômicas não pegar os carros que ele tinha lá importados. Ele me levou no prédio e ele abriu uma janela de 360 graus assim. E me mostrou, falou assim, olha, aquilo ali é meu, aquilo ali é meu, aquilo ali é meu. Eu fui sentindo, né, à vontade com ele, conversando e tal. Num determinado momento, eu não gosto de falar muito sobre o que eu faço, assim e tal, tipo, pode parecer que eu estou me achando, mas num determinado momento eu falei para ele que eu tinha tirado umas férias com a minha família de 3 meses na Europa e aluguei um motorhome para passear. Quando eu falei isso, aquele senhor olhou para mim e ficou olhando assim e falou assim, eu tenho inveja de você. Eu olhei para ele e comecei a rir. Se você tem bilhões, você tem muito dinheiro, você tem tudo que eu, né? Tipo, eu não tenho quase nada que você tem. Ele falou assim, engano seu, Felipe. Eu tenho muitos bens, mas eu trabalho 9 meses no ano só para manter os bens que eu possuo. 3 meses eu ganho dinheiro. Se eu parar 1 mês, eu vou falir no meu negócio. Ele criou o próprio monstro. E ele terminou falando assim, eu sou escravo dos bens que eu possuo. Então, o segredo, aí eu comecei a pensar, é uma vida mais simples, mais minimalista, onde você tem coisas boas que são realmente, que têm significado para você, mas não é o bastante para te escravizar, para que você possa viver em prol daqueles bens. Para que eu vou ter um monte de carro, um monte de apartamento, se eu vou ter que viver em prol daqueles bens? Não estou falando que é ruim ter bens. Porém, se a gente viver escravo dos bens que a gente possui, se a gente não viver focado em crescer determinados recursos em detrimento dos outros, eu vou ser como esse senhor, ou como um senhor que eu atendi que ganha R$1 milhão por mês. No final das contas, eu descobri que ele era uma pessoa miserável, por mais que ele ganhasse R$1 milhão por mês, porque ele não passeia com a esposa, ele não dá tempo para os filhos, ele não curte o conhecimento que ele tem, ele não fica com a família dele, porque o foco da vida dele é só ganhar dinheiro. Ele só quer juntar aqui. Ele é tão pobre que só tem dinheiro. Tão pobre que só tem dinheiro. Então, para você que está em casa, agora estava esperando aquele recado,
o porquê que você compra as coisas, qual o propósito, né? Então, às vezes, a gente segue uma moda do clube que você frequenta, do colégio, da igreja, mas e o tempo, né? Nós temos salários diferentes, você que está aí tem salário diferente do meu, mas nós recebemos as mesmas 24 horas. E chega uma determinada idade, Felipe, agora com meu pai conversando, aproveitando essas spots aqui, que a gente avalia a vida, nossa, como eu deveria, né? Meu pai também correu bastante na vida, teve com a família, mas gostaria de ter estado mais. Hoje ele está visitando os filhos e tal. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou ter 73 anos, né? Então agora, perto dos 40, tem que aproveitar essa questão agora. E o aproveitar, a gente tira uma linha que às vezes a pessoa que está falando lá, olha, ter o suficiente é muito relativo. Relativo numa dinâmica onde a gente segue o modismo, por exemplo, e tal. Mas existe uma linha humana universal de bem-estar, porque por mais que a gente tenha algumas coisas relativas, existe um eixo da simplicidade que ela é universal, né? Sim. Que é ter aquele time. O que seria hoje não ser escravizado dos meus desejos, Felipe? Na verdade, cada um tem que fazer uma reflexão daquilo que realmente faz feliz, que te faz alegre. Olhar mesmo para o horizonte e ver qual que é o seu objetivo principal. Eu, por exemplo, tenho percebido que a maioria das pessoas querem ter dinheiro, não pelo dinheiro em si, né? Porque o dinheiro, só por ele, vai enferrujar, vai se perder, a nota vai partir, você vai morrer e vai ficar lá na conta. Na verdade, a gente quer, a opcionalidade na vida. A gente quer poder escolher e poder cumprir aquilo que a gente escolheu. Eu quero entrar num lugar e poder escolher. Eu quero poder escolher meu trabalho, quero poder escolher aquilo. Então, na verdade, muito das bênçãos e da riqueza que a gente quer no futuro, a gente já tem agora. Eu quero ficar mais tempo com meu pai, por exemplo. Te custa alguma coisa? Eu quero ficar mais tempo cuidar da minha saúde, por exemplo. Às vezes não te custa tanto assim, só que a gente acaba passando a vida inteira pensando que a gente quer muito lá na frente e a gente não faz esse planejamento, a gente luta para poder alcançar. Vamos conversando, pode terminar o teu raciocínio, vamos conversando, você está em casa aqui. A gente pode passar a vida toda querendo encher potes, mas como que eu faço aqui? Vou correr. Não, vai devagar, você está em casa. Vai como se estivesse na varanda. Eu estava aqui fora, estamos conversando, o povo de casa está acompanhando. Tem uma sala, eu não quero virar de costa para a câmera. Não, mas o povo vira de costa para uma câmera, pega de outra. Se você cair no chão, vai ter um drone te pegando em outro. Os caras são feras aqui, né? São. Mas a ideia é muito interessante para a gente poder, então, entender que realmente, né, tipo, a gente não tem só recursos financeiros. A gente pode até trocar, né? Pessoas que estão nos vendo agora, por exemplo, falam assim, eu não tenho dinheiro. Ou tenho só dívidas e tal, tipo, falta-me o recurso financeiro. Porém, o recurso de conhecimento, provavelmente ela tem. Ou o recurso da saúde, ela pode sair, ela pode colocar a energia dela para trocar a troco de dinheiro e só então trocar a troco de alguma coisa que precisa do dinheiro. E a gente está falando daqueles sonhos, né, muito importantes na vida. A gente, nessa lista de sonhos, muitas vezes, de como eu quero chegar lá na frente, eu criei uma lista, eu vou morrer em 2066, eu acho, né? Porque com 80 anos, eu acho que já está bom, já estou feliz. Eu acho que chegando lá você vai trocar essa data. Um ano antes você vai falar, só um pouquinho que eu... não. Negócio do calendário que eu vi aqui, estava de um despertador que tocou, vou ter que trocar. Novo, E o plano de como vai chegar, né? Mas quando você coloca lá na frente, você coloca poucas coisas. Eu quero ter minha família do meu lado, eu quero ter, tipo, aí faz essa reflexão lá, tipo, então eu peguei um Excelzinho e fui colocando, aqui tem muita coisa, tipo, eu preciso conquistar isso, no final, assim, quero estar numa casa, com um carrinho, com meu cachorro, minha família e tal, feliz. E a casa não vai ser muito grande também, né? Exatamente. E por que, então, não pegar essas realizações que não precisam de dinheiro, que muitas vezes vai demorar lá, você só quer realizar lá na frente, igual aquele vendedor, né, de coco, aquela historinha que o pessoal fala, né, tipo aquele cara que está vendendo coco ali e um empresário chega para ele e fala, não, você vai ganhar muito dinheiro, sai daí, abre uma franquia e tal, e aí a história vai, todo mundo já conhece a história. No final, né? chegar e vender coco fala assim, ainda. não, você vai conseguir ficar na praia. Na frente da praia, vendo coco. Mas eu estou fazendo isso já. Não, e pegou o empresário do supetão, ele... E eu acho que o interessante desse programa, que está acabando, não chora não, eu sei, amanhã tem mais, calma. O interessante é a gente fazer essa reflexão do nosso olhar referente ao dinheiro e o que de fato é um bem para você, entendeu? O que de fato é um bem para você.
E quanto você está investindo naquilo que você quer. Eu acho que olhar para o futuro e entender, fazer essa lista. Eu sempre falo dessa lista aí, gente. Você não tem essa lista, por que você não fez essa lista ainda? Tem que fazer e tem que escrever. Tudo na vida é isso. É a dívida, tem que escrever. É quando você ganha, tem que escrever. Mas aonde você quer chegar, onde você quer ver seus filhos chegar, você tem que escrever também. Porque senão você não consegue traçar e entender se cada passo que você está dando está te levando exatamente para o local correto. Então, gente... Eu acho que esse programa foi de grandioso aprendizado, né? Tudo que a gente ouviu falar aqui, eu acho, sobre investimento, sobre como você vai mudar uma dívida pela outra. O principal foi o que o Felipe falou agora no final, eu entendi isso, essa coisa de você... O que você quer, de fato, né? Onde você quer chegar com o que você está tentando conquistar. Felipe, muito obrigada pela sua participação e pela inspiração que você deixou aqui hoje. Porque existe um vírus que está nos permeando hoje, muito mais do que o Covid, que é a insuficiência. Ela nos pica e a gente faz com que a gente se torne pobres mesmo tendo dinheiro. Então a questão e aí o pastor, né, está muito mais preparado do que eu para poder falar, mas a gratidão, ela é a receita para a suficiência, como o apóstolo Paulo fala, né? Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. E ele tinha propriedade para poder falar, né? Ele sofreu naufrágio, sofreu perseguição, ele foi espancado. E ele falou assim, não, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Então, esse segredo da gratidão, de estar alegre em qualquer momento, é um segredo fantástico. Não estou falando para o pessoal que é pecado ter ambição. Ambição é diferente de ganância, né? Ganância é quando eu estou querendo passar por cima de valores, princípios, crenças e até de pessoas para poder conquistar algo. Ambição, sim, a gente precisa ter ambição para poder conseguir isso. Ganância que é o perigo, né? Ambição é aquela força motriz do sonho. É isso, você quer alcançar o sonho, você não ambicionar, você não vive. Sem sonho, você não vive, não dá para dar o próximo passo. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe. Tá passando aqui as redes sociais dele para você correr lá. Inclusive, ele tem curso para você que queira saber mais sobre como lidar com as suas finanças. Você corre lá, é online. Se você mora ali na região de Engenheiro Coelho, é presencial. E ele está arrasando, está mandando ver. E você também pode ter esse tipo de conhecimento. Agora, o pastor, a todo momento ele foi abrindo a Bíblia, falando e repensando. Eu já imagino que linha que você vai seguir aqui no programa de hoje. Que Deus continue te abençoando muito, tá? Que Deus te dê sabedoria para orientar, porque não há nenhum problema em ter, e acho que isso é muito claro. Eu fui, voltei, mas eu acho que eu quero preservar aqui essa reflexão que a gente fez, que o problema não está em a gente desejar ter as coisas. A grande questão é o equilíbrio que a gente dá e qual é o propósito pela qual a gente busca. E eu citei isso, biblicamente, nós somos abençoados financeiramente para abençoarmos outras pessoas. Isso sempre norteia a Bíblia. Então, quando Jesus vai enfatizar do perigo de ter, é o ter como um fim em si mesmo, como o Felipe citou ali na dinâmica. E eu quero relembrar 2 personagens da Bíblia que tiveram e foram uma bênção para o cristianismo. O texto é João capítulo 19, verso 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitissem tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então foi José de Arimateia, retirou o corpo. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 33 quilos de mirra e aloés. Os dois tomaram o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com aromas e o sepultaram. Esses 2 personagens, José de Arimateia e Nicodemos, eles meio que destoam de uma boa parte dos discípulos que tinham poucos recursos. E esses tinham grandes recursos. E eles, a partir da morte de Jesus, absorvendo a crença, eles usaram os seus recursos para que o cristianismo, para que o evangelho alcançasse todos os lugares. Através dos recursos e dos bens que eles possuíam, a mensagem de salvação foi levada através dos primeiros conversos do cristianismo. Você tem recursos?
use para abençoar outras pessoas. Você tem recursos? Use para que outras pessoas conheçam da mensagem de salvação. Você não tem? Que você seja motivado, busque orientação. A gente terá aqueles que têm muito e aqueles que têm menos, né, menos recursos, têm mais limitação. Não importa. Se eu não tenho, eu busco orientação para viver bem. E se eu tenho, eu devo abençoar as outras pessoas. E não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto, tá? Para realizar milagres e transformações. Para aquele que precisa crescer no conhecimento e ter, e para aquele que não tem, ser tocado, para aquele que tem e ser tocado para compartilhar com os outros. Eu quero abrir meu coração. Obrigada, pastor. É isso. Ontem estava todo mundo reunindo no Dia dos Pais, né? Lançando mão daquela gordurinha. E você nem imaginava que ontem foi o Dia Nacional do Combate ao Colesterol. Pois é, vamos falar desse assunto hoje, já que já aconteceu, para mudar essa realidade aí e ter uma dinâmica mais saudável. É isso mesmo, Teru. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Sim, dia 8 de agosto foi comemorado o Dia Nacional, deixa eu ver, de combate ao colesterol. Não sei se é nacional ou mundial, nacional de combate ao colesterol. E a gente vai trazer aqui informações super importantes sobre como manter o colesterol nos níveis desejáveis, também o que fazer para não chegar em níveis críticos e tem dicas práticas aqui para esse assunto de hoje. Hoje a gente também está comemorando 11 anos de vida e saúde, então adivinha o que vai ter na culinária? Bolo! Bolo? Acertei! É o bolo de saúde, Agora. Parabéns! Agora. Tem pratinho descartável aí? Como é que é? Tem, a gente arranja Um um pedacinho, dá para levar antes? sustentável. Eu queria pegar por quilo, né? Porque Você Levar queria pro pessoal- Se eu soubesse, eu trazer meu topô, É o seguinte, vocês não vão poder cortar o bolo antes da gente aqui no programa, mas a gente pode considerar uma fatia para vocês, reservar uma fatia para vocês amanhã, pode ser? Combinado. Sabe aquele bolo amanhecido que fica com gostinho mais Adoro. intenso? Teru, Eu 3 acho- fatias, tá, eu Teru? acho 3 fatias. Que é aquele papo, sabe, com a mãe, assim, depois a gente volta aqui pra comprar. Eu acho que pode ser que... Aquela Você acha conversa que de não mãe vem? no É mercado. mãe, é. Não, No O bolo shopping. é grande, Eu confio na Teru, Cris, eu dá pra confio na Teru. todos. É. Eu confio na Teru. 11 3 fatias. anos Então tá. de vida e saúde, quem sai ganhando aqui é você. Que é isso? Até mais, Teru. Até já. Parabéns, tchau, tchau. Comemoração. Eu acho que tem que ser Muito semana. bem. Carolzinha, aqui na minha mão é sinônimo de economia, educação financeira, Saldo Mais. Essa revista é de graça, é aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Você já começa a aprender um guia prático financeiro para você que quer dar os primeiros passos aí, ó. Atenção, atenção, ligue agora para Novo Tempo e receba em casa de graça. Você não paga pela revista e nem pela postagem. Fácil, fácil. Carol, eu pergunto, como é que faz, Carol, para ganhar Liga essa aí, revista? ó, 0 operadora 12 21 27 31 21. De graça para sua casa. Até amanhã.